Olá, bem-vindo, bem-vinda ao estudo da lição da Escola Sabatina, ou o estudo da Bíblia. Através da lição da Escola Sabatina, nós estamos aqui estudando esse trimestre a nossa nova lição, Hebreus, um livro maravilhoso escrito pelo apóstolo Paulo. E hoje nós estamos com o grupo dos Arautos do Rei, né? Aqui conosco mais uma vez. Bem-vindo, Josué. Oi, Fernando, que bom estar com você e com os nossos amigos novamente. Prazer. Williams, obrigado, prazer também. Williams, bem-vindo. Uma alegria, Fernando, estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Demival, Privilégio voltar a encontrar ouvintes e telespectadores, né, nesse nosso programa tão especial. Hélio Carnassale, que formação é essa mesmo, Hélio? Essa é a 15ª formação, a única composta por todos os seus membros pastores, nenhuma antes, nenhuma depois. Uma alegria imensa estar junto com vocês e poder participar de um estudo tão significativo como vamos fazer aqui no livro de Hebreus. Coisa maravilhosa estar entre amigos, né? Estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero convidar você para compartilhar nosso link com outras pessoas. Você sabe, a lição está disponível desde o sábado, né? Ou seja, sábado à tarde, 1h da tarde, já está disponível para você estudar a semana inteira. A gente fez um teste no semestre passado e as visualizações aumentaram 10 vezes. Então, a gente viu que realmente deu certo e vamos continuar assim, tá bom? Aí disponíveis para você. Amigos, vamos orar para começar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela sua paz, a paz de Jesus que habita no nosso coração, pelas bênçãos, por estarmos começando a viver um novo ano na nossa vida, que seja um ano de vitórias espirituais, que seja um ano de crescimento espiritual na nossa vida e que seja um ano onde a gente entenda nosso lugar no mundo como luz e como sal. Abra a nossa mente e o coração, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lá com você, Josué? Você que está lá em cima na tela, vamos começar. Eu gostaria de começar com esse verso para memorizar, que está em Hebreus capítulo 8, verso 1, que diz o seguinte: o essencial das coisas que estamos dizendo é que. Então, aí já há um foco daquilo que é essencial. Temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, aqui o apóstolo Paulo, como você já mencionou, né, ele está falando de uma coisa essencial. Ele vai ao ponto. Ele diz, olha, nós temos um sumo sacerdote. Que coisa linda. Quem é o sumo sacerdote? É aquele que representa o ser humano diante de Deus. Então, eu tenho um representante no céu. Olha que coisa extraordinária. Nós temos um representante que fala por nós, não é? Que representa aquilo que nós queremos. Né? E há um adicional maravilhoso disso, que o Espírito Santo ele se junta a nós, né, para interceder também por nós, e ele se une a Jesus como o nosso sumo sacerdote que nos representa e fala por nós. E aí ele acrescenta assim, que ele é alguém que está sentado no trono da majestade dos céus. E aqui eu já vou entrando um pouco na lição de domingo, né? É que a lição ela vem trabalhando sobre a realeza de Jesus, fazendo uma ligação de Jesus com o rei Davi. Então, o rei Davi, no Velho Testamento, é o grande rei, é o rei representativo, e ele representa o próprio Cristo. Aí, Hebreus, ele vem dizendo para a gente de que nós temos um rei que está sentado no trono da glória, no trono da majestade dos céus. E aí eu acho que isso é muito maravilhoso, porque o autor de Hebreus, aqui o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para os hebreus que estavam vivendo em dias de dificuldades, em dias de aflições. E ele diz, olha, eu tenho uma coisa que ela é suficiente, ela é essencial para vocês. Uma, você tem alguém que o representa no céu, diante de Deus.
E outra, ele é o Todo-Poderoso, que ele foi entronizado no chamado trono de Davi. Ele é o rei ungido, ele é o Senhor. E eu gostaria de rapidamente, se você me permite, Fernando, apresentar aqui 7 afirmações sobre Jesus que são apresentadas aqui em Hebreus capítulo 1. Então, a primeira, não é a seguinte, que Jesus, ele se torna o herdeiro principal. É aquele que herda todas as coisas, segundo Hebreus capítulo 1, verso 2. Em Hebreus ainda 1, verso 2, diz que ele é o agente de toda a criação do Pai. Tudo o que foi feito se fez através dele, sem ele nada se fez. E o terceiro lugar, Cristo é o resplendor da glória de Deus, do brilho da glória de Deus. Ele é a marca de Deus, não é? Ele é a representação do caráter de Deus. Em quarto lugar, é ele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, segundo Hebreus 1, verso 3. Em quinto lugar, ele faz a purificação dos pecados. Em sexto lugar, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Em sétimo lugar, ele é superior aos anjos, porque ele merece a adoração, porque ele tem um trono e um cetro, porque ele foi ungido, porque ele criou os céus e a terra e está assentado à direita de Deus. Então, é esse personagem que o autor de Hebreus nos apresenta, esse Jesus maravilhoso, sumo sacerdote, que poderosamente está sentado no trono da majestade de Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso, porque nós temos um Deus que nos representa. Amém, amém. Olha, sabe, como a gente está ligado na área da música, né? Você estava falando aí, Josué, e eu estava me lembrando de um texto, né, que eu tenho marcado, eu tenho sublinhado, né, de Ellen White, que eu chamo assim a dinâmica do louvor. Como é que funciona a dinâmica do louvor no mundo espiritual, né? E ela diz, vou dizer com as minhas palavras, né, que quando nós louvamos, é o Espírito Santo que extrai de nós notas musicais de louvor ou orações de louvor também. Mas que esse louvor, ele sai manchado, maculado de pecado. Então, os anjos levam esse louvor até o santuário celestial onde está Jesus. Ele coloca, ele pega sangue do cordeiro dele mesmo, asperge sobre esse sangue, né? E apresenta diante de Deus esse louvor. E aí esse louvor, purificado pelo sangue do cordeiro, Jesus, que também é o sumo sacerdote, e que apresenta diante de Deus esse louvor, ele é aceito por Deus e ele volta para nós em forma de bênçãos. Então, é um negócio muito lindo. Eu tenho essa imagem de Jesus como o sumo sacerdote, aquele que intercede, que pega a nossa impureza, transforma em pureza e apresenta diante de Deus, né? Essa pessoa maravilhosa que está lá. E aí, amigos, alguma coisa para comentar em cima disso? Pois não. Eu daria um destaque a mais em cima daquilo que o Josué falou, que na compreensão do Novo Testamento, e essa é uma das crenças mais importantes destacadas no Novo Testamento, é que em Jesus foram cumpridas as promessas feitas a Davi. Isso é muito significativo, é muito lindo ver como Jesus cumpre de forma plena e perfeita aquelas promessas do reinado de Davi que não puderam ser cumpridas na sua plenitude pelas questões que nós sabemos, pelas falhas e debilidades humanas. Jesus vem e, como sucessor de Davi, como descendente de Davi, como rei eterno, nele se cumprem todas aquelas promessas. As instituições hoje em dia, elas têm sido muito desrespeitadas, porque o espírito de rebeldia, de desobediência, ele parece ser uma virtude hoje em dia. Mas a gente ter a certeza que nós somos súditos de um rei, isso parece ser uma coisa medieval, uma coisa sem sentido, mas é isso que dá sentido para a nossa existência. É um rei bom, que nos ama, que nos criou, que nos sustenta, que dá esperança para a gente, que a gente pode confiar
Então, a realeza de Jesus, ela dá um significado especial a tudo aquilo que a gente faz. É um privilégio nós sermos súditos do Rei do Universo. Verdade, Williams, verdade. Eu fiquei pensando em tudo isso que vocês disseram, né? E é muito maravilhoso pensar que Deus instituiu Davi como rei e ele sabia que na linhagem de Davi, Jesus ia cumprir na plenitude aquilo que ele tinha planejado para Israel, para o seu povo, a Israel espiritual, né? Essa igreja invisível que Deus tem, esse povo espalhado por toda a terra, do qual Jesus é o rei. Beleza, podemos partir para segunda-feira, Demival? Podemos, pastor Fernando. Eu acho o livro de Hebreus empolgante, porque quando a gente estuda, a princípio, quando eu estudava o livro de Hebreus, eu ficava pensando que o assunto ali era o santuário, e existe muita disputa sobre a doutrina do santuário, que é pouco conhecida no meio cristão. Na verdade, hoje em dia está, digamos, esse processo tem aumentado. Mas o santuário não é o que está em foco. O que está em foco é Jesus. Ele é o personagem central, né? É claro, o santuário tem a ver com isso, mas a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo está querendo mostrar exatamente esse Jesus que está acima de tudo e todos. E na lição que nós estamos estudando, o pastor José colocou muito bem Jesus como rei, né? Mas aqui na lição de segunda-feira, este rei, ele também é mediador. E é interessante como tudo isso começa, porque lá no Egito, seu povo escravo, Deus vem e diz a Moisés, Moisés, é o seguinte, Israel é o meu primogênito, né? Israel é o meu primogênito, é meu filho. Deus está interessado em cuidar desse povo como se fosse um filho especial. E já que ele menciona meu filho, a gente conhece todo esse processo em que Deus está procurando salvar, resgatar o seu povo da escravidão e levar para a terra prometida. Deus diz, olha, o meu filho, e agora o meu filho é chamado de Davi. Então, através de Davi, Deus se propõe a trazer descanso. Aliás, Deus iria levar o seu povo para a terra prometida para dar a eles descanso, libertação e descanso. Então, Deus, agora, ele projeta essas promessas, né? Em Davi, o povo não alcançou completo descanso na terra prometida. Então, através de Davi, Deus promete dar descanso, libertação. Deus diz que Davi é aquele que vai construir o templo, onde ele, o Criador dos céus e da terra, será adorado. Então, o tempo todo, Deus está prometendo a esse povo descanso. Deus promete a esse povo descanso. Depois Deus diz, olha, esse descanso vem através do meu servo, do meu rei Davi. E a gente sabe que essa promessa de Deus dar descanso àquele povo não se cumpriu plenamente, porque Davi e os seus descendentes não foram totalmente fiéis. Aliás, Deus havia dito, olha, o teu filho, Davi, vai construir um templo, onde eu irei habitar nesse lugar. E, no entanto, a gente vê que na história do povo de Deus existe o fracasso dos próprios descendentes. Então, essas promessas todas de dar descanso, prosperidade, libertação, domínio, elas são agora projetadas mais adiante para o Messias, para Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o rei e é também o mediador dessa nova aliança, dessas promessas maravilhosas, né? A boa notícia para nós é que Deus enviou seu filho para nascer como filho de Davi, e ele é perfeitamente fiel em todas as coisas. Nele nós podemos confiar plenamente. Então, através de Jesus, nós temos um santuário. Através de Jesus, nós podemos adorar a Deus. Através de Jesus, os nossos problemas estão resolvidos, tem solução, porque ele é plenamente fiel para nos socorrer em tempo oportuno.
Eu acho que uma coisa muito interessante que a lição de segunda-feira também apresenta, além de tudo isso que o Demival apresentou de uma maneira tão clara, é que Jesus, como o mediador, ele é o canal, né, por onde fluem todas as bênçãos de Deus, né? Então, a Bíblia diz assim, quem tem o Filho tem a vida, né? E lá em Romanos diz, será que aquele que não poupou o seu próprio Filho, com ele não nos dará todas as coisas, né? Então, ele é o mediador das bênçãos, né? Ele é o canal. Então, sem Cristo, a gente não teria bênção, a gente não teria vida, a gente não teria perspectiva, né? A gente não teria nada. Portanto, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo de bom que acontece na nossa vida, ele vem como resultado dessa atuação direta, né, constante, ininterrupta, né, de Jesus como nosso mediador, né, por quem nós recebemos todas as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. A gente tem a tentação de achar que pode resolver tudo, que resolve tudo. Mas eu não sei vocês, várias vezes na minha vida, eu usei diversos tipos de mediadores e foi um alívio. Às vezes o mediador foi a minha esposa. Eu digo, vai, fala com fulana, sabe, ajuda lá, explica você e tal. Às vezes você é o mediador junto com um professor quando o teu filho está enfrentando problema na escola. Às vezes o mediador é um ancião de igreja que vem entre dois irmãos que estão enfrentando dificuldade. A função do mediador sempre é uma função de resolução e salvação. E é isso que é Jesus. Ele é a nossa solução, ele é a nossa salvação. Amém. Amém. Eu fico pensando assim, né, nisso tudo aí que foi falado, né, o que o Demival colocou também, nessa questão do cumprimento das promessas de Deus a Israel, em Jesus e tal. Agora a gente vê que é um cumprimento que o povo sempre esperava, um cumprimento literal aqui na terra, e teria sido se eles tivessem sido leais a Deus, fiéis, seguido a aliança, né? Teria sido dentro do contexto de pecado, lógico. Mas tudo isso se cumpre num âmbito espiritual, né? Ou seja, na perfeição espiritual, visando a eternidade. Eu não sei se eu disse, eu consegui expressar bem o que eu quis dizer, mas vou traduzir assim. Vamos fazer pedidos e agradecimentos. E as pessoas sempre agradecem assim, eu quero agradecer porque Deus tem cuidado de nós, Ele não deixou que nada de mal acontecesse e tal. Mas em algum momento ou outro dessa vida, como a gente nasce, vive e morre, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então nós também temos que entender que as promessas que Deus faz para nós, elas se cumprem no reino espiritual e Deus está sempre visando a eternidade, porque senão nós seremos eternos insatisfeitos quando as coisas ruins acontecerem, porque em algum momento elas acontecem e nós vamos nos decepcionar com Deus, esperando dele coisas que ele não prometeu para essa terra, mas para o reino espiritual, né? Podemos passar para terça-feira? Então vamos lá, Hélio. Todo mundo gosta da imagem do campeão. A gente vive num país que aprecia de forma muito especial um determinado esporte, que é o futebol, e como é bom quando o seu time é campeão. Nesse momento nós temos alguns times que brilham aí como campeões, um mais do que outros, né? Mas não importa, o sabor do campeão é sempre delicioso, a derrota sempre é triste. E eu nunca havia pensado, confesso para vocês, não sei vocês, meus amigos, mas eu nunca havia pensado nessa ideia de Jesus como campeão. Parece uma coisa tão humana, tão nossa aqui, dessas coisas menores, mas a lição me surpreendeu. Aliás, Fernandinho e colegas, eu estou extremamente surpreendido da forma mais positiva possível com a forma com que o doutor Félix Cortez tem apresentado as lições. Estamos só na segunda lição, eu já estou apaixonado pelo livro de Hebreus, pela lição da Escola Sabatina, e acho que temos aí pela frente um trimestre que vai ser de grande bênção para nós. E a lição da terça, ela resgata duas histórias interessantíssimas do Velho Testamento. A primeira, aquele momento dramático, quando o povo de Israel pede para Samuel que eles queriam ter um rei. Samuel fica chateado, entristecido, porque ele se sentiu rejeitado. Deus diz para ele, Samuel, não é você que eles estão rejeitando a mim. E olha que interessante essa
essa motivação do povo. Eles queriam um rei para que fosse iguais às nações e que saísse por eles para guerrear as guerras deles. Olha que interessante. Depois, Hebreus, fazendo o contraponto, Hebreus capítulo 2, 14 a 16, ele descreve a Jesus como esse campeão, como aquele que trava as nossas batalhas. Só que essa batalha que Jesus trava e da qual ele se sagra campeão, não eram as batalhas que o povo de Israel estava pensando, não. É uma batalha solo contra Satanás, contra o diabo, e que estava em jogo o futuro do planeta Terra, a nossa salvação, o nosso futuro, a nossa eternidade. E isso também faz nos lembrar da batalha da luta pessoal de Davi com Golias, novamente uma batalha solo entre o pequenino Davi, como ele é descrito, né, e o gigante Golias. E o que estava em jogo? Estava em jogo a escravidão das nações envolvidas ali. Se o israelita perdesse, Israel ficaria escravo dos filisteus, e o contrário também era verdade. Então, esses simbolismos bíblicos e esses resgates que o Dr. Félix tem trazido para nós na lição, torna a lição assim muito saborosa e nos permite também trazer para certas aplicações na nossa vida. Depois, a lição ainda traz um texto de Isaías, uma profecia de Isaías, mostrando que Deus é descrito como o valente, como aquele que vai mostrar a sua força diante dos seus inimigos. E Hebreus, novamente, nos versos 14 a 16, ele faz referência ao livramento que Deus operou em favor do seu povo. E esse livramento não foi só um livramento cósmico, não foi só um livramento escatológico, que envolve passado, presente e futuro, mas ele tem uma mensagem muito forte para nós, sabe, amigos? E essa mensagem é que nós não precisamos travar as nossas batalhas sozinhos. Nós temos alguém que está ao nosso lado. Ele resgata aí Efésios 6, 10 a 18, fala das armaduras. Mesmo com toda a armadura, mesmo com todos os recursos que Deus nos dá, a palavra de Deus, a oração, o testemunho, o apoio de amigos, mais do que tudo, o destaque é para a presença de Jesus na nossa caminhada, ao nosso lado, nos momentos mais difíceis e também nos bons momentos da vida. Eu achei isso fantástico. Jesus é o nosso campeão, ele tem que ser o campeão da minha vida, ele tem que ser aquele para quem eu olho e vejo o Todo-Poderoso que cuida dos interesses do universo, mas cuida também da minha vida, dos meus interesses. Eu achei simplesmente fantástica essa aplicação. Amém. Aurélio, eu lembrei agora da história de Davi, quando estava lá no campo de batalha, e ele se dispôs a enfrentar o gigante. Sim. Então, o rei Saul chegou para ele e disse, olha, toma essa armadura para lutar e tal, né? Ele colocou eu chamo aquela cangalha pesada, Sim. E disse, com isso aqui eu não vou conseguir lutar. E Davi lutou como? De maneira simples, né? Ele tinha uma funda, tinha uma pedrinha, e ele foi para enfrentar aquele gigante. Então, a gente vê aí, aos olhos humanos, Davi estava apenas indo como um kamikaze, para morrer. Mas ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, é isso mesmo, o Jesus é o nosso grande campeão. Nós não vamos confiar em estratégias humanas, mas nós vamos confiar exatamente nele e com a certeza de que nunca estamos sozinhos. O Dom Hélio mencionou, né, que tanto Davi quanto Jesus, eles foram num combate solo, né, numa carreira solo. E foram vitoriosos. E Jesus, ele conquistou como campeão essa vitória. Mas nós somos chamados não para uma carreira solo, né? A gente tem pelo menos um quarteto, nós e mais 3. Ou um quinteto, que são os anjos, não é verdade? Então, o nosso campeão, ele vai à frente, né? E a gente vai lutando também, né? E a nossa luta são com essas armas espirituais, né? Mas com a certeza de que a vitória, a batalha já foi ganha por esse nosso campeão maravilhoso. Então, é um privilégio grande a gente batalhar com um campeão como Jesus,
né? Maravilhoso, fortíssimo, inteligente, estrategista. Então, é uma alegria a gente poder fazer parte desse processo de vitória, né? Da vitória contra a morte, da vitória contra o diabo, né? Da vitória contra o mal. Isso é uma coisa extraordinária. Que Josué, eu acho que um de nós aqui, e ele já vai se identificar, ele mesmo vai se identificar, ele sempre diz, a luta é grande, a luta é grande. Ei, Williams, a luta é grande, mas a vitória é certa. Isso aí é marca do Williams, né, Williams? Mas, olha, realmente você ter a certeza de que você está debaixo de alguém que já venceu é extraordinário. Quando, às vezes, você entra numa luta, você não tem certeza da vitória. Mas quando você entra com Jesus, a luta pode ser grande, mas com Jesus a vitória é certa, não é verdade? E, Williams, eu lembrei também daquele corinho que a gente cantou tantas vezes nas nossas férias de comportagem, embora a luta seja grande o temporal, nós não podemos ter derrotas, nós vamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, tudo vai dar certo. Que lindo, que promessa maravilhosa de conforto para todos os nossos amigos e irmãos e para nós também, que enfrentamos lutas, desafios, pesares, muitas vezes perdas, né? Que conforto saber que, embora a luta seja grande, a vitória é certa. Amém. Louvado seja. O Hélio, você falou assim que nunca tinha pensado em Jesus como campeão, mas eu acho que, de repente, você conhece aquela música, o Champion of Love, que é assim, Ladies and Gentlemen, may I have your attention. Ele fala que Jesus é o campeão do amor e apresenta Jesus dentro de um ringue, né? Alguém apresentando ali de um lado e de outro, né? Quando você falou, eu lembrei disso aí. Eu queria só ler aqui, porque eu gosto muito desse Efésios 6, na tradução da mensagem, sabe? Que o Eugene Peterson escreve aqui. E vou ler uns trechinhos só, né? Ele começa do verso 10 em diante, ele diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que todos sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Então, essas armas são usadas para sobreviver às emboscadas, né? Como resistir ao diabo. A nossa missão é resistir, quem vence é o Senhor. E ele diz assim: não se trata de um jogo de amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Então, realmente a gente vive nessa situação, mas nós temos essa certeza de que nós temos o vencedor, o campeão do nosso lado. A vitória já foi ganha. Nós estamos... O dia D da Segunda Guerra aconteceu 1 ano antes do final dela, né? O dia D já aconteceu na cruz. A gente está só esperando tomar posse desse reino, né? Vamos para a quarta-feira. É isso? Williams, vamos lá? Olha, Josué lembrou muito bem no começo, quando ele leu o verso para memorizar, que o essencial das coisas que Paulo estava dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono de Melquisedeque nos céus. Então, o coração inteiro dessa lição é sobre o fato de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele, como sumo sacerdote, é o resumo de tudo aquilo que a gente já estudou até agora. Ele é o rei, ele tem o poder, a glória, a majestade no seu sacerdócio. O seu sacerdócio é uma coisa brilhante, é a consolidação dessa monarquia do bem. Ele, como sumo sacerdote, ele intercede, é o nosso mediador. E ele é o campeão, porque ele venceu na guerra do bem contra o mal. Então, esse sumo sacerdote, que está sendo estudado aí em Hebreus de 5 até o 7, capítulo 5 a 7, ele tem essa função de Jesus, ela é o cumprimento de uma promessa que foi feita a Davi, em Salmo 110, versículo 4,
diz que o sacerdote para sempre será segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui na Terra, cada vez mais a gente lida com coisas passageiras. Presidentes ficam 4, 5 anos, saem. Governadores, prefeitos, vereadores, deputados, esses líderes, eles são passageiros. Mas com Jesus e o seu sacerdócio, isso é para sempre. Isso não vai mudar. E aqui na lição, ele fala sobre vários aspectos de Jesus como sumo sacerdote e finalmente nos lembra que nós fomos chamados para sacerdócio real. Olha que beleza, rapaz! Uhum. Sabe, a grande mensagem de Jesus como sumo sacerdote, ela termina se aplicando a nós. O sacerdote ele tinha vários aspectos, como preservar o livro da lei, fazer o sacrifício, ensinar as pessoas, orientá-las e abençoar o povo. Uhum. Isso tudo era função do sacerdote e do sumo sacerdote. Mas depois de colocar tudo isso sobre Jesus, a lição se aplica para a gente de uma maneira linda, dizendo, quer saber? Vocês são o sacerdócio real. Então, eu gostaria que os colegas comentassem um pouquinho o que é essa maravilha de nós fazermos parte do sacerdócio real. Quais são as implicações disso? O que isso significa? Eu achei interessante aqui, Williams, que a lição de quarta-feira, ela apresenta também a ideia do sumo sacerdote como um facilitador do relacionamento para com Deus, do acesso para com Deus. Uhum. Então, Jesus, ele vem de maneira humilde, de maneira simples, diz assim, olha, eu sou o caminho, eu facilito as coisas para você, eu abro as portas, sabe? Existe um caminho glorioso e nós, como sacerdotes do rei, né, nós teríamos que ter essa função, dizer assim, olha, não é complicado a nossa ida para Deus. O caminho é Jesus, e é assim, 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 e através da nossa própria vida, do nosso próprio testemunho, a gente diz, olha, o acesso a Deus, ele é muito simples. E essa é uma coisa maravilhosa, você ter acesso ao Rei soberano do universo. Né? E Jesus, ele facilita isso para a gente como nosso mediador. Isso é uma coisa que eu acho muito extraordinária. Interessante também, Williams, que isso se perdeu ao longo dos séculos, os séculos iniciais da era cristã, ao ponto de que os sacerdotes foram extremamente colocados numa posição que era a posição do povo, e o movimento da reforma trouxe de volta o conceito do presbyterium fidei, ou seja, o sacerdócio dos crentes. Você não precisa de um intermediário humano para se aproximar de Deus. Você não precisa da intercessão humana. Você pessoalmente pode, você é sacerdote, você chega direto ao trono da graça. E também, o segundo aspecto é que, assim como o sacerdote ensinava e abençoava, nós também. Não é só o privilégio de a gente chegar ao trono da graça, mas também o privilégio de nós compartilharmos essa luz maravilhosa e abençoar as pessoas, não só com as orações, mas com o ensinamento da verdade. Olha que significativo e lindo esse conceito realmente que Pedro traz para nós na primeira carta 2:9. Sabe? Interessante. Desculpa, pode falar. Interessante. Tem uma palavrinha que não aparece aqui na lição, mas que o apóstolo Paulo nos apresenta, que é a palavra reconciliação. Jesus nos reconcilia com os céus e nos torna também embaixadores dessa reconciliação. Então, o povo de Deus, nesse mundo em que nós estamos vivendo, de um mundo polarizado, o povo de Deus é chamado para reconciliar. Essa mensagem está bem em lembrado, Hebreus também. Bem então, lembrado, nós somos instrumentos para abençoar as pessoas. A luz que precisamos levar ao mundo é essa luz de reconciliação, de amor, de compreensão, né, que é a função de Jesus quando esteve aqui nesta terra. Sabe, Fernando, eu estava pensando aqui comigo sobre o papel que nós temos com nossas orações intercessórias.
Muitas vezes a gente diz assim, minha oraçãozinha não vai valer de nada, mas como nós fomos chamados para o sacerdócio real, nós temos o desafio de intercedermos com o céu sobre pessoas em necessidade aqui na terra. E eu creio que orações intercessórias são um fator importantíssimo do exercício do sacerdócio real, que é um Amém. privilégio que Deus nos concede, é um chamado que Ele nos dá. Quando nós viemos para o caminho da salvação, junto temos a alegria da responsabilidade de sermos intercessores como Jesus, lutando, pensando, querendo o bem das pessoas, orando por elas, orando com elas. É uma coisa extraordinária esse assunto do sacerdócio. Ô Williams, você falou um negócio assim, tão legal aí, fechou com chave de ouro isso, né? Eu estava pensando exatamente isso porque eu estava fazendo um estudo sobre a intercessão, né? E para fazer um resumo bem rápido assim, de certa forma, ou de certa forma não, diretamente, Deus nos escolhe para trabalharmos com Ele, ombro a ombro, nessa coisa da intercessão e de abençoar o mundo, através das nossas orações, né? É como se muitas vezes Deus ficasse esperando a gente orar para que Ele pudesse agir, quase que como uma autorização nossa, que não é uma autorização, né? Isso aí é entre aspas, né? Mas num mundo de pecado, onde o pecado reina, né? Deus delega a seres pecadores caídos na escravidão do pecado intercederem por outros, né? Uns pelos outros, e para que Ele possa agir. E a gente vê exemplos disso na Bíblia. Jesus, por exemplo, ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que nós devemos orar para que Deus faça a vontade dele. Mas por que Deus precisa que eu ore para que Ele cumpra a vontade dele? Ou seja, mesmo para Deus cumprir a vontade dele, às vezes a gente acha que é sinal de fraqueza, né? Agora, Senhor, mas peço tudo isso, mas que seja feita a tua vontade. A gente acha que isso é sinal de fraqueza. Não. Deus está esperando uma intercessão para que Ele cumpra a vontade dele, sim, no mundo, na cidade, né, no município, no estado, no Brasil, na vida das pessoas individualmente, né? A gente vê o caso de Elias, por exemplo, né, que Deus disse assim, vai parar de chover, e Elias orou para parar de chover. Mas se Deus disse que ia parar de chover, por que ele orou? E lá no final, quando Deus diz vai voltar a chover, aí é mais intenso ainda a coisa, né? Porque Elias ora 7 vezes, né? E a gente encontra ali no livro Profetas e Reis, né? Onde está escrito assim, tivesse Elias orado somente até a sexta vez e não teria chovido. Olha, mas Deus tinha prometido que ia voltar a chover. Mas ele estava esperando o intercessor. Então, sim, o nosso papel como intercessor é um papel muito importante como intercessores, né? E nós precisamos tomar posse desse sacerdócio. Pois não, Josué? Você está falando sobre essa questão da intercessão, e eu me lembrei aqui no caso de Moisés, né? Quando o povo se rebela, quando o povo faz um bezerro para adorá-lo, e Deus diz, esse povo eu vou exterminá-los e vou colocar você e a sua descendência como meu povo escolhido. E aí Moisés ele intercede pelo povo, ao ponto de eles dizer assim, olha, se o senhor for fazer isso, então me risca também. E a gente acha que isso é um joguinho de palavras, né? Uma coisinha. Aí quando a gente vai lá para o Salmo, a gente vê que se Moisés não tivesse intercedido pelo povo, de fato Deus os teria destruído. É uma coisa muito, muito forte, impressionante. Então tem aí a força, né, da nossa intercessão, porque nós somos chamados a batalhar juntos, né? Também a nossa causa, né? A salvação das pessoas. Então, eu acredito muito na intercessão, né? Porque nós fomos chamados como sacerdotes do rei. Se somos chamados como sacerdotes do rei, precisamos exercer esse ministério de intercessão, acreditando que a nossa oração é poderosa e eficaz, de acordo com Tiago 5. É verdade. Eu vou repetir o que o Williams falou, né?
não desconfie, né? Não descreia, né? Não tenha uma autoestima espiritual baixa, né? Saiba que Deus ouve sim, Ele age sim, Ele se movimenta sim através da sua intercessão, através desse mover do Espírito que toca o seu coração para que você ore e a esse toque você responde e aí Deus age. Vamos então para quinta-feira, terminando a nossa lição. Então, continuando com a ideia de Jesus como mediador, a lição de quinta-feira fala que Jesus é mediador de uma aliança superior. Eu achei interessante aqui que o comentário da lição, ele apresenta que o mediador é aquele que se interpõe entre duas partes, né, que estão em litígio ou com alguma dificuldade, e ele entra para fazer um acordo para estabelecer um relacionamento. Então, no passado, Deus ele estabeleceu essa aliança, esse acordo, para que o pecador pudesse ter acesso a ele. E como isso acontecia? Através do sistema, né? Sistema de sacrifícios, um sistema de sacerdotes, de levitas e de cerimônias, né? E aí, a Hebreus aqui apresenta a ideia de que Jesus ele tem um sacerdócio superior e ele trabalha numa aliança superior. E que ideia é essa? Porque aquela aliança, né, aquele sistema, ele era uma ilustração, ele apontava para aquilo que de fato aconteceria através do ministério do Senhor Jesus. Ele era uma antecipação, né? Por quê? Jesus era o sumo sacerdote eterno, imortal, inculpável, imaculado. Então, por isso é que Jesus ele é superior a todo o sistema de sumos sacerdotes da terra e ele também trabalha num acordo, numa aliança superior. E uma coisa interessante que o Hélio disse há pouco, de que o sacerdote também ensinava, explicava a lei, né? E Jesus, ele não só apenas explica a lei, como ele aplica a lei dentro do coração. Ele nos recria através do poder de Deus, fazendo com que essa lei, que era a base dos sacrifícios, né? Para cumprir uma necessidade dos sacrifícios, essa lei agora ela seria imprimida dentro do nosso próprio coração. Por isso é que Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está acima de todo sacerdócio humano, ele é o mediador de uma aliança superior, não é? Por causa da sua morte e por causa do seu sacrifício. Fernandinho, Amém. Eu fiquei pensando nessa comparação das alianças que apresenta a lição da quinta, que o Josué destacou tão bem. Há um ponto que o autor ele enfatiza, que muitos não aceitaram essa obra do mediador superior, Jesus, e preferiram ficar com a antiga forma. Eu, às vezes, fico pensando também se nós, hoje, como igreja, não estamos sendo vítimas ou correndo esse mesmo risco de concentrar a nossa atenção no formalismo, no cerimonialismo e deixando de usufruir as bênçãos espirituais de uma comunhão íntima com Jesus, onde Jesus é o soberano, onde Jesus é o rei, é o sacerdote, é o mediador. O risco que nós temos de ficar só na cerimônia, só no institucional e não ter uma religião viva e eficaz. Eu acho que é uma advertência interessante para nós, para a gente pensar, para refletirmos e fazer da nossa experiência religiosa muito mais do que algo institucionalizado, mas sim uma coisa verdadeira, íntima, pessoal, forte, crescente, onde Jesus é o centro e para onde tudo de onde tudo se destina e para onde tudo se origina. Hélio, eu acho que você está colocando aí um assunto seríssimo, que é o aspecto da renovação. Para que haja uma aliança superior, precisa haver renovação. Renovação de relacionamento, renovação espiritual, renovação de propósito, renovação de intenção para fazer as coisas.
qualquer relacionamento, ele morre se ele ficar dentro de uma rotina, se ele ficar dentro de um formalismo. Ele esfria, ele se apaga. Casamento, amigos, filhos, tem que haver essa renovação. E a renovação espiritual é uma dádiva do Espírito que nos transforma a cada dia nessa aliança superior com Jesus e de Jesus conosco. E isso é que faz com que a religião seja algo vivo, dinâmico e transformador. É maravilhoso tudo isso. Amém. Eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, né? É incrível porque durante meu ministério pastoral aí, nesses últimos 36 anos, né? Eu convivi com igrejas muito diferentes entre si. Eu convivi, eu estou falando do formalismo, né? Convivi com igreja extremamente conservadora e com igreja extremamente liberal, e elas, ambas, tinham a mesma coisa em comum, que é, assim, uma era uma igreja conservadora, completamente tradicional, e a outra era uma igreja liberal, completamente tradicional. Ou seja, ambas têm as suas tradições. São tradições conservadoras e tradições liberais. Você não pode mudar essas tradições conservadoras que nós temos aqui, porque senão a igreja deixa de ser igreja. E depois, você não pode mudar essas tradições liberais que nós temos aqui, porque senão a igreja deixa de ser igreja. É uma coisa incrível. Então, no final de tudo, a gente vê que as pessoas estão apegadas às tradições, né? E aí a essência, ela se perde totalmente. Amigos, acho que a gente poderia, eu gostaria que vocês fizessem assim, dissessem aí em poucas frases, o que você guarda dessa lição dessa semana. Podemos começar lá em cima com o Josué, vamos descendo aqui na tela. Depois Williams, Demival e Hélio. Eu volto a repetir sobre a essencialidade das coisas, né? E o que fica na minha cabeça dessa lição é Jesus Cristo, a figura central da Bíblia, do mundo, do universo, Jesus Cristo, aquele que nos substitui, que nos representa, que é o nosso campeão, né? E que nos chama a partilharmos com ele a luta, né? Contra o pecado, contra a morte, e sermos sacerdotes como ele é, sacerdotes do rei. Então, eu acho maravilhosa a figura do Senhor Jesus, e eu gostaria de, cada dia, poder olhar mais para ele, pensar mais nele, refletir mais nele, porque ele é a essência de todas as coisas, ele é a essência da nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por causa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Williams. Na parte de sexta-feira, nos faz uma colocação muito interessante da geração do deserto e a geração atual. A geração do deserto, ela viu coisas extraordinárias acontecerem para que fosse criada uma confiança no relacionamento entre Deus e seu povo. E era indispensável que aqueles escravos ignorantes, eles desenvolvessem fé em Deus. Hoje em dia, nós enfrentamos o mesmo desafio, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe como você ter religião sem fé. E para que nós possamos experimentar uma vida cristã dinâmica, que alimenta o nosso coração, que abençoa as pessoas, nós precisamos ter a certeza de que nós cremos nesse sacerdote. E eu peço a Deus que você que nos assiste, peça ao Senhor, o Espírito Santo, que dê para você essa consciência, essa importante decisão de ter Jesus como o seu sumo sacerdote. Para que ele possa ter fé, né? Para que possa ter fé. Isso aí. Amém. Demival? Nós somos iguais àquele povo do deserto. Uma palavrinha que aparece constantemente no caminho em direção a Canaã é a palavra murmuração. Aparece umas 50 vezes, que é reter a ira, a indignação, a frustração.
nós precisamos ter muito cuidado. Deus tem dado mostras enormes do seu cuidado, da sua contínua intercessão em nosso favor. Nós precisamos ter cuidado para não perder essas promessas maravilhosas. O povo estava chegando na Terra Prometida, estava ali a um passo da Terra Prometida, e a Bíblia diz que eles duvidaram, o Williams destacou muito isso, duvidaram, por causa disso ficaram mais 38 anos naquele deserto. Então, nós precisamos olhar para essas lições e confiar nesse Deus, confiar nas suas promessas. E como o pastor Josué mencionou, a questão da aliança superior, sabe, nessa aliança superior, Deus quer nos dar um novo coração, mas não é só dar, Ele vai criar. E essa palavra criativa é a mesma palavra usada lá em Gênesis, né? É um milagre que Deus quer fazer em nossa vida. Então, que Deus faça esse milagre, nos dê um novo coração, para que nós possamos prosseguir e tomar posse da terra prometida, tomar posse do descanso eterno. Amém. Amém. E Hélio? É impressionante o estudo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, dos livros do Novo Testamento, é o que mais tem citações do Antigo Testamento. Isso nos fala da importância de nós olharmos para a palavra de Deus como fonte preciosa da nossa vida. Tenho apreciado muito esse autor porque ele faz esse uso constante da ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, e ele também valoriza a manifestação moderna do dom profético. Várias vezes ele se refere a Ellen White como sendo, da parte dela, a indicação de que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Então ele valoriza a revelação de Deus para nós. Isso é muito importante em tempos onde tanta gente está reivindicando ter a palavra final. A lição nos leva, nos motiva a olhar para a revelação de Deus como a fonte da verdade. Isso é precioso. Outro aspecto são os dois destaques da lição dessa semana, os dois grandes papéis de Cristo aqui destacados, rei e sumo sacerdote. Que Cristo seja não só o rei do universo, mas o rei da nossa vida. Amém. Que ele seja também não só o sumo sacerdote desse sistema espiritual universal, mas que ele seja o meu sumo sacerdote, aquele diante de quem eu posso comparecer, derramar a minha alma, colocar diante dele a confissão dos meus pecados e receber força e graça para seguir adiante. Que Jesus seja, de fato, o grande personagem da nossa vida, a grande figura da igreja, não só o cabeça, mas o Deus verdadeiro, diante de quem nós dobramos os nossos joelhos, louvamos, oramos e glorificamos. Amém. Amém. Com esse apelo, ou com esses apelos todos, a gente termina aqui o estudo da lição dessa semana, orando, procurando colocar no nosso coração uma oração de que entreguemos completamente nossa vida, façamos a entrega total do eu, do nosso ser a Deus, para que Ele, o nosso mediador, interceda com Deus a nosso respeito, e que possamos também nós aceitar esse legado de intercedermos com Ele pelo mundo, né? Pelo mundo. Nós vamos orar logo depois da oração. Você vai ficar com as recomendações do pastor César Reis, você que é professor da Escola Sabatina, mas eu vou solicitar o Demival que ore conosco para nós terminarmos o estudo dessa lição. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela rica revelação de tua palavra. Essa espada maravilhosa que nós podemos usar para vencer, Senhor, os ataques sutis, perigosos do inimigo. E que nós possamos nos apoderar desta palavra para a nossa vida prática. Possamos confiar os nossos problemas, nossa vida inteiramente a Jesus, o nosso Rei, o nosso intercessor, nosso mediador, Amém. o nosso grande campeão. Amém. E desta forma, Senhor, sem dúvida, nós não seremos vitoriosos, mas já podemos desde agora comemorar esta vitória. Te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí na atividade de vocês, viu? E nos encontramos na lição número 4, hein?
Com alegria, Fernando. Uma benção. Um abraço. Um Abraço. abraço a você, Deus abençoe. Olá, irmãos e irmãs, que bom recebê-los mais uma vez nesta semana aqui para termos um momentinho de conversa, um momentinho de algumas instruções, algumas orientações para vocês, tá bom? Eu me alegro em receber vocês aqui a cada semana e hoje nós acabamos de estudar aqui com a liderança do pastor Fernando a mensagem, não é? A mensagem do livro de Hebreus na pessoa de Jesus Cristo, o livro de Hebreus apresentando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, aquele que está ali conosco, ao nosso lado, como nosso campeão, como nosso mediador. Tivemos aí, com os nossos convidados e convidadas, tivemos aí uma instrução muito própria para que nós, nesta semana, possamos repartir com nossos alunos. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o papel do professor da Escola Sabatina. Eu estou falando aqui para professores da Escola Sabatina da Associação Paulistana, mas você que está aí no canal, você que permaneceu conosco agora, é muito bom tê-lo aqui também. Mas lembrando que esse é um programa da Associação Paulistana para instruir os professores da Escola Sabatina, bem como também os diretores da Escola Sabatina. Mas você é muito bem-vindo e permaneça conosco aí. Qual que é o papel do professor da Escola Sabatina? Qual a razão do seu trabalho? Sabe, o papel do professor da Escola Sabatina é conduzir os seus membros de maneira espiritual. Na vida, tudo é uma questão de foco, tudo é uma questão de visão, né? Para a gente poder cumprir a nossa missão, a razão da nossa existência, a gente tem que ter uma visão. Jesus tinha uma visão muito clara com respeito ao seu trabalho. Para cumprir a missão dele, pregar o evangelho, ensinar, ele tinha uma visão de futuro, ele sabia a direção que ele estava indo. É importante que você, professor da Escola Sabatina, você tenha uma visão clara, saber qual é o papel que você exerce na sua comunidade, na sua unidade de ação. Primeiro você tem que saber, professor e professora, vocês são pastores. O pastoreio, vocês cuidam. Você tem uma ideia aqui no estado de São Paulo? Cada pastor cuida em média de 431 membros. São 431 membros. Cada pastor. Cada professor da Escola Sabatina cuida em média de 20 e poucas pessoas, quando muito. Então o professor, ele faz um trabalho de pastor, ele pastoreia, ele cuida. E como pastor, você tem que ter toda a atenção necessária para cuidar dos seus alunos. Você tem uma grande responsabilidade. O seu papel é de ser um líder espiritual, irmão e irmã. Você é o líder espiritual. Você é aquele que conduz, você é aquele que dirige, não é? O fato, irmãos, é que uma das funções mais exercidas da Escola Sabatina é o estudo da lição. E isso é importante, é de grande valor. Mas nós precisamos entender que nós temos outros três aspectos importantes para que o professor compreenda o trabalho que ele exerce. A primeira é que o professor, ele é pastor da sua unidade e de seus alunos. Ele tem a função de liderar espiritualmente seus membros, os membros da classe, os seus irmãos. E para exercer esse papel, o professor precisa conhecer bem os seus alunos, quem são eles, onde moram, não é? Quais são as suas necessidades, quais são os seus desafios. É importante você ter esse conhecimento para que você possa ajudá-los no desenvolvimento da fé. O segundo aspecto é que você também é um coordenador missionário, estimular a sua classe a atividades missionárias, com distribuição de literatura, na instrução bíblica, como sendo um instrutor bíblico, com os estudos bíblicos semanais. Você deve ser aquele que vai motivar, instruir, orientar, sabe? Cada sábado você deveria perguntar na sua classe, quantas pessoas estão estudando a Bíblia conosco aqui? Quantos estão aqui aprendendo a Bíblia conosco? Quem de vocês aqui tem desejo de ser um professor, um instrutor bíblico? Você preparar essas pessoas? Toda igreja tem que ter uma escola missionária. E você, professor, deve ser o motivador dessa escola missionária. Porque um dos papéis seu, como líder, é que você é o coordenador missionário da sua classe. Motivador, instruindo, fazer planos estratégicos, tá certo? E o terceiro aspecto é que você realmente é o coordenador do processo da discussão, do estudo da lição da Escola Sabatina. Você é aquele que vai orientar, aquele que vai coordenar. E sabe, professor, quero te dar um conselho. Não fuja do assunto da lição do trimestre ou da semana, não fuja do assunto. Tem professores que começam no assunto, saem do assunto e nunca mais voltam para o assunto.
não é? Se afastam demasiadamente do propósito pelo qual a lição quer fazer, ela quer dirigir, não é? Então, professor, lembre-se, você tem um papel fundamental. Você é o pastor da sua unidade. Você é o coordenador missionário da sua unidade. E você é o líder da instrução também, instrução bíblica da sua unidade. Pensando assim, não tenho dúvida de que você vai ser um grande professor, uma grande professora. Se empenhe, tenha interesse pelos seus alunos. Procure saber quais são as suas necessidades, quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, para que você possa estender a mão a eles, conhecê-los mais de perto, poder ser uma mão ajudadora. Você é o pastor, você é a pastora do seu grupo ali, que você está cuidando semanalmente, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê sabedoria e te dê a instrução necessária para você ser um grande professor, uma grande professora da unidade de ação da Escola Sabatina. Um forte abraço e Deus te abençoe.